Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, infelizmente aí trazendo a eliminação do Corinthians, né, nessa Libertadores de 2022, né? É, cara, tava mais triste, né, até fazer a live agora há pouco com o Wesley na Loucos do Bandre, aconselho vocês a passarem por lá, a gente debateu bastante sobre essa eliminação, sobre futuros, sobre o futuro do Corinthians, né, também a gente ouviu a opinião da galera aí, então aconselho que vocês vão lá, tá legal pra caramba, tá, mano? Mas enfim, cara, vamos comentar um pouco do jogo aí, né? Como vocês sabiam, o Corinthians tinha uma tarefa muito difícil, quase impossível, que se tornou impossível, né? Que era conseguir vencer o Flamengo por 2 gols de diferença, né? Lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, né, cara? O Corinthians que perdeu em casa por 2-0 na semana passada, partida péssima do Corinthians e Itaquera, e chegou numa condição dessas, né, cara? Cara, que nem eu falei no Loucos do Bando agora há pouco, é... Se você pegar a terça-feira prévia antes daquele fatídico Atlético Goianiense 2, Corinthians 0, né? Eu acho que até aquele dia, cara, tava tudo bem, né? Corintiano, né? Classificado na Copa do Brasil, classificado na Copa Libertadores de forma épica. Conseguiu aí chegar com o elenco totalmente desfacelado, né? O Vitor Pereira encontrou soluções aí sem ter soluções e foi dando um jeito de manter o Corinthians ali em primeiro, em segundo no Campeonato Brasileiro, seguindo nos mata-matas, né? E aí você tinha ali a notícia dos retornos, né? Contratação do Yuri Alberto, do Balbuena, do Fausto, retorno aí de lesão do William, do Fagner, do Renato, enfim, do Maicon, né? Vários jogadores que estavam fora nos momentos críticos do Corinthians aí. E de repente, cara, tudo deu errado, né, meu? O Corinthians começou a perdeu jogos chaves, né? Perdeu em casa pro Flamengo, perdeu pro Goianiense. E partidas que não foram tão ruins do Corinthians acabaram sendo questionadas, né? Como a vitória sobre o Botafogo, o empate contra o Avaí, né? E aí de repente tá tudo ruim, né? Eu acho que não é terra arrasada, tá? Pelo simples motivo de o Corinthians tinha na sua projeção fiscal lá, econômica, né? De chegar nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores. Porém, você também tem que analisar racionalmente seus adversários, né? Se o Corinthians chega numas quartas de final de Copa Libertadores e, sei lá, cai hoje pro Tajeres, pro Vélez, eu acho que a gente poderia ficar mais puto, né? Porque, porra, o Corinthians tinha condição real de ir longe. Mas quando você pega um Flamengo, que é dito um dos favoritos a ser campeão da competição, uma eventual eliminação não seria uma tragédia, pelo menos eu não vejo assim. É claro que a gente fica chateado, a gente tá falando de um grande clube, que é o Corinthians, né? Não é um time que se contenta com coisa pouca, mas também bate lá do racional, né, cara? Mas aí, por exemplo, eu acho que já uma eliminação eventualmente contra o Atlético Goianiense fica foda, tá ligado? Fica foda porque a projeção na Copa do Brasil é completamente diferente. Você não tá caindo pra um Flamengo, pra um Palmeiras, pra um Galo, né? Tá caindo pro Atlético Goianiense, então a sua perspectiva aumenta. Aí você pega o chaveamento, você tem um chaveamento bem acessível até a final. Na final você pega um São Paulo, um Furacão, um Flamengo, já fica difícil, né? Então tudo pode acontecer. Mas antes você tem um Fortaleza ou Fluminense, depois, caso passe do Goianiense, na qual eu acho que o Corinthians ainda assim é favorito. Então assim, depende muito dessa perspectiva, né? E o Corinthians, você querendo ou não, você gostando ou não, é o segundo no Campeonato Brasileiro, tá? Apenas 6 pontos. Apenas não, né? É bastante 6 pontos do Palmeiras, mas tem clássico já no sábado. Vamos supor que o Corinthians vença. Aí tá lá a manchete, né? Corinthians se recupera e volta a brigar pelo título, né? Então, assim, tudo é uma questão de perspectiva, né? Os caras levantaram aí na transmissão do jogo de hoje que o Corinthians tem uma porcentagem horrível fora de casa com o Vitor Pereira. Porém, o Corinthians estava aí há 20 jogos, né? Invicto. Foi perder pro Flamengo aí na última terça-feira, né? Não nessa, na última passada, né? Então, tudo uma questão de perspectiva de números, né? Como até o Wesley falou no Loucos do Bando, né? Mas enfim, cara, falando do jogo, passei aqui todo um big picture, né, do que eu acho do Corinthians, né? Eu achei que o VP eles escolheu os nomes errados pra esse jogo, tá, cara? Não me parecia uma escalação titular que conseguiria propor perigo pro Flamengo, sabe? De alguma forma conseguir alvejar o Flamengo e que coloque em risco essa classificação praticamente dada por todo mundo como certa do Flamengo, né? O Corinthians foi com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, e ele escalou Bruno Mendes e Raul, né, na zaga, né? O Raul que
Eu nem lembro se ele estava relacionado contra o Avaí, mas ele teve uma lesão, ficou fora, já voltou como titular. Enfim, na lateral esquerda ele optou pelo Fábio Santos. Fez uma trinca de volantes, né? Com o Duqueiroz, o Rony, na verdade, de primeiro. O Duqueiroz pela esquerda e o Fausto pela direita, né? Aquele tripézinho dele. Na ponta esquerda, o William retornando aí depois de ter sentido alguma coisa contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, ou foi o Botafogo. Agora eu não vou me lembrar, cara, qual o time que foi. Mas enfim, acho que foi contra o Botafogo, que ele entrou e sentiu alguma coisa lá, já não foi pro jogo contra o Flamengo na semana passada, né? Ele ficou fora contra o Avaí e agora ele voltou. E na ponta direita o Adson e no comando do ataque o Alberto, né, cara? Cara, o começo do jogo foi até engraçado, né? Porque o Corinthians ele fez uma linha baixa ali e o Flamengo tava com 2-0 no agregado, né? Eu falei assim, porra, tá de sacanagem, né? Porque você esperava o quê? Pelo menos o Corinthians indo mais pra cima, né? Pra fazer uma graça ali. E não foi o que aconteceu, né? Mas depois que o jogo foi seguindo, né? O Corinthians ele conseguiu acertar como ele sempre acerta nos seus jogos, em algum período do jogo, essa marcação mais alta, mas assim como os seus jogos, cara, o Corinthians não tem efetividade nenhuma quando consegue roubar a bola no campo de ataque, né? É praticamente nulo. Então, por mais que o Corinthians tivesse algumas roubadas, onde o Alberto não aproveitou, teve uma chance com o próprio Adson, né? Teve outra chance que o Corinthians roubar a bola, mas não conseguiu dar procedência, né? Os jogadores do Corinthians literalmente parece que não sabem o que fazer quando chegam nessa condição de roubar a bola no campo de ataque, cara. Eu não sei se é uma situação muito aleatória, mas enfim, o Corinthians não consegue aproveitar o quanto deveria. O quanto deveria de acordo com essa proposta do VP, que você coloca uma trinca de volantes para você poder jogar no erro do adversário, para você marcar mais, ser mais baiter ali, né? Mas e aí, você não tem uma proposta ofensiva, quando você rouba a bola, você não sabe o que fazer? Então assim, você já vai para um jogo onde você tá atrás do placar com um time com uma proposta defensiva que não faz sentido, e o Corinthians não sabe o que fazer com a bola quando pega a bola. Então, complicado, né, cara? É complicado. Esse período do jogo durou um pedaço do tempo, depois o Flamengo começou a quebrar a bola no Pedro, né? Como bem o VP disse lá na outra coletiva de semana passada, que o Flamengo tem essa alternativa quando está sendo pressionado. Ele quebra a bola no seu centroavante, que é muito alto, tem qualidade, e ele desafoga os meias, né? O Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, né? Dessa vez o Corinthians não estava dando tanto espaço pro Flamengo como deu em Itaquera, né? Mesmo com três volantes também lá. E o Flamengo conseguia chegar com cruzamentos na área, de falhas ali de posicionamento do Raul, do Bruno Mendes. O Pedro deu uma cabeçada, ou foi o Everton, não lembro agora. O Pedro tentou dar uma de bike lá, passou perto dessas duas, né? Mas em geral o primeiro tempo foi bem pau a pau, contando também essas chances que teve nessa janela de uns 10 minutinhos do Corinthians pressionando o Flamengo, né? Foi a melhor fase do Corinthians no jogo, né? Enfim, já para o segundo tempo aí o VP veio com uma alteração, ele entrou com o Renato no lugar do Fausto, foi do Fausto. O Renato virou meia esquerda ali. E aí, cara, o que acontece? O William, que deu um certo trabalho no primeiro tempo, não jogou nada no segundo, absolutamente nada, assim, desapareceu. Visivelmente fora de forma ali, não pronto, né, fisicamente para o jogo. Ainda mais com essa especulação de que ele vai sair do Corinthians. Não sei se vai sair para ir pro Fulham da Premier League, né? O que seria bem chato nessa passagem do Corinthians ele sair desse jeito. Mas enfim, o apagado e mal o William, né, cara? Depois ainda entrou quem também, cara? É, Entrou o Roger Guedes no lugar do Yuri Alberto. Ainda entrou. O Balbuena entrou, mas foi pela expulsão do Bruno Mendes, que eu já vou falar já já. Ele entrou no lugar do Adson. Então entrou o Renato, entrou o Balbuena, entrou o Roger Guedes, entrou ainda também no finalzinho já o Gustavo Silva no lugar do. Foi do William que ele entrou? Acho que foi do William que ele entrou. Enfim. E também entrou o Juliano também, verdade. No lugar do Rony. Essas foram as alterações do VP durante o jogo. E por que eu tô falando isso, né? Quando começou a partida ali com o Renato em campo, o Corinthians teve ali uma certa posse de bola. Não chegou a ameaçar o Santos, tá? Mas parecia que o Corinthians poderia chegar no seu gol, né? E aí no seu melhor momento o Flamengo conseguiu fazer o gol numa ótima jogada do Arrascaeta, uma desatenção da zaga do Corinthians que não voltou a tempo depois de uma jogada perdida no campo de ataque. A Arrascaeta fez uma ótima jogada pra cima do Rony, cruzou e o Pedro fez o gol de carrinho, né? 1-0 Flamengo, né? E aí o Corinthians sentiu, cara. Depois desse gol, o Corinthians sentiu, o Gabigol teve algumas oportunidades, o Cássio teve que trabalhar diversas vezes, né? E na sequência também o Bruno Mendes foi expulso, né? No lançamento pro Pedro, a bola pegou na mão do Bruno Mendes ali, já quase na área, né?
Não foi pênalti, os caras foram checar no VAR e entenderam que era chance clara e manifesta de gol, né? E expulsaram o Bruno Mendes por essa falta, né? Enfim. E aí ficou muito difícil, né? O Corinthians ficou só se defendendo até o final da partida. E assim como já tinha entrado na partida pela sua escalação e pela sua partida de ida, o Corinthians estava eliminado, né, cara? E assim, cara, é triste, né? Como eu disse no começo da live aí, a gente tem todo um contexto pra falar desse jogo, mas pô, você acha que seu time vai lutar mais, né? Principalmente pelo jogo de Itaquera, né? O que foi feito no primeiro tempo de hoje, até parece que, pô, poderia ter feito isso, mas hoje foi muito pouco também, cara. É que terça-feira passada foi péssimo, hoje foi ruim, tá ligado? Então, é complicado. Eu acho que perder pro Flamengo, ser eliminado pro Flamengo no atual estágio, é perfeitamente normal, mas eu acho, o corintiano sente que poderia ter brigado mais, tá ligado? Enfim, eu acho também que o VP poderia ter focado em algumas situações, como o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Ele fala que não dá pra jogar, mas assim, não dá pra jogar de forma defensiva, mas ofensivamente o Corinthians não oferece nada. E com o Roger fica visível que ele cria mais oportunidades com o Corinthians, ele precisa desse apoio com o Renato, com o Yuri Alberto, né? Então nessa tentativa desenfreada do VP de ter sempre nomes frescos, né, como ele fala, você perde ali de não ter um time completo. Tá sempre perdendo alguma coisa. Talvez agora com essa eliminação da Copa Libertadores ele ia poder ter mais peças frescas e poder achar um time ideal. Eu não sei. Vai continuar um pouco achatado agora, né, a sequência de campeonatos, mas acho que em outubro, como o Corinthians vai estar fora da Libertadores, vai ter semanas cheias para trabalhar. E o Corinthians eu acho que tinha que apostar nisso. Sobre o Vitor Pereira, eu acho que seria uma tremenda idiotice mandar ele embora. Até porque o Corinthians fez contratações pensando no Vitor Pereira. A gente não sabe se ele vai ficar depois do final, depois de dezembro, né, quando acabar o ano, se vai renovar o contrato. Mas, enfim, até o final desse ano nós tem que ficar. E tomara que o Corinthians consiga se recuperar emocionalmente. Eu já vi muitas vezes o Corinthians se desfacilando, né, depois de eliminações. Eu acho que não é o caso que precisa acontecer. Eu acho que precisa focar agora contra o Palmeiras, precisa focar contra o Atlético Goianiense. Estica essa corda, porque depois vai dar pra dar uma poupada, cara, no Brasileirão pelo menos. Vai ter semanas cheias, porque foi eliminado na Libertadores. Então, eu acho que ainda dá, cara. Ficar no G4 do Campeonato Brasileiro é bem acessível. E tentar essa remontada aí contra o Goianiense na Copa do Brasil, né, cara? Eu acho que o VP precisa rever esses nomes que ele não gosta de jogar junto. Eu não sei se rever completamente o esquema de jogo dele, até porque esse esquema trouxe a gente até aqui quando estava com o time desfacelado, né? Todo esse sistema tático. Mas às vezes precisa abrir um pouco a mão disso pra prezar pelos seus melhores jogadores e obter melhores condições de jogo, né, cara? Eu acho que às vezes falta esse entendimento com o Vitor Pereira, né? Mas enfim, não foi só culpa dele, tem grande parcial. Enfim, talvez agora a gente possa criticar o preparo desse elenco, né? O VP não teve pré-temporada, mandaram o outro técnico embora e contrataram o Vitor Pereira no meio do campeonato. Foi tudo muito tumultuado, foi dando certo quanto deu. Eu acho que não tem nada para se jogar no lixo. Porém, uma hora você paga, cara. As coisas acontecem com um projeto. Com alguns times, pode ser que aconteça completamente aleatório. Mas geralmente no Corinthians precisa de um projeto a longo prazo, cara. E eu espero que o Corinthians não jogue tudo fora por causa dessa eliminação. Eu sinceramente acho que não é terra arrasada, embora eu esteja bem triste também como vocês, né? Enfim, fiel, se puder deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se puder dar uma passada no Lucas do Bando lá com a live que a gente fez agorinha há pouco aí o Wesley, né? E a gente volta aí, o próximo jogo do Coringão é Derby, na Neoquímica Arena, recebe a porcada aí, em busca de tentar encostar neles, né? O Palmeiras que atualmente tem 6 pontos de diferença pro Corinthians, que é o líder, que é o vice-líder. E o Palmeiras tem 3 jogos importantíssimos na sequência, né? Corinthians, Fluminense e Flamengo, não sei se é essa ordem. Então assim, se os porcos ganharem esses jogos aí, praticamente vai dar adeus, né? Pro Brasileirão Corinthians, até porque amanhã tem jogo importante dos caras contra o Galo. Eventualmente, se o Palmeiras é eliminado, eles focariam 100% no Campeonato Brasileiro, né? Então fica difícil de acompanhar os caras. Mas vamos ver. De repente eles passam amanhã e tem que ainda dividir olhos, né? Assim como a gente vai dividir com a Copa do Brasil ainda, espero, né? Passando do Goianiense se possível. Então, com essa sequência de jogos que os caras têm, a gente pode encostar. Como eu disse, não é terra arrasada. O elenco do Corinthians não é super elenco como falam quando ganha, mas também não é um lixo quando perde. Eu acho que falta ainda
alguma coisa pra deixar esse meio-campo competitivo. Acho que esse é o principal problema do Corinthians. Não sei se é nomes, não sei se é quantidade, mas o VP precisa ver isso, principalmente para as partidas grandes, né? Enfim, fiel, é isso aí e vai Corinthians.